Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse porta-guardanapo em crochê para acompanhar o jogo americano Coringa. Aqui no canal já tem o passo a passo do jogo americano, tem o passo a passo do porta-copos também. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha nesse link que eu vou deixar aqui em cima, mas eu deixo na descrição do vídeo também. Para fazer esse trabalho, eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e utilizei o fio Encanto Slim. Mas se você não tiver esse fio, você pode utilizar aqui um fio Anne, um fio de nylon, que dá certo também, tá? E para os dois fios, mesmo com espessura diferente, eu utilizei a agulha 3,5 milímetro. A lista completa dos materiais, as cores que eu utilizei nessa sequência aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também. E se você encontrar alguma dificuldade, deixa um comentário que eu ajudo você. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 correntes que dá certo também. Aqui, olha, eu vou deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento, vou fazer uma volta completa e a segunda volta eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e faço uma laçada na agulha. Agora eu vou pegar o fio que vem do novelo, passando por cima da primeira volta. Busco o fio e aí eu vou girar aqui a mão, olha, para facilitar, passar esse fio na laçada que estava na agulha e assim eu faço o anel mágico. Se você fizer uma argola com 4 correntes, aqui você vai trabalhar os próximos pontos também dentro da argola que você fizer aí com 4, 3 correntes, tá? Você testa aí para não ficar um buraco aqui no início do trabalho. Após prender com esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. 2 para dar a altura do meu ponto alto e 1 para deixar de espaço. Então, se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, faça esse início com 4, porque no final precisa sobrar uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Agora eu vou fazer dentro do anel mágico, olha, eu vou fazer o segundo ponto alto, já que eu conto como o primeiro, esse aqui formado por correntes. Tenho 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, dentro do anel mágico ou da argola que você fizer aí com correntes, vamos fazer ponto alto. Eu vou fazer até completar um total de 6 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço. Olha, uma corrente, vou aqui dentro do anel mágico ou da argola com 4 correntes, né, e vou fazer ponto alto. Esse já é o quarto, quinto, o sexto ponto alto. Veja que eu tenho aqui um total de 6 pontos altos, separado por uma corrente, já contando aqui com esse ponto formado por correntes. Vou pegar a ponta do fio aqui, olha, do anel mágico, vou tirar ele da laçada aqui, desse jeito, e vou fechar ele. Só que ele não vai formar um círculo, tá? Fizemos somente 6 pontos, ele vai formar aqui uma meia lua, desse jeito, olha. Só fechei o anel mágico, tenho aqui meia lua. Agora eu vou virar o trabalho desse jeito, olha, de forma que esse fio não fique passando aqui na frente, olha. Não gire ele dessa forma aqui, mas não tem muito problema se você fizer isso aqui também não, tá? Girando ele aqui por fora é mais interessante. Desse jeito, olha. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro espaço de uma corrente. Veja que eu busquei o fio introduzindo aqui a agulha, olha, nesse espaço de uma corrente, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos altos. Aqui você tem que ter um pouquinho de atenção para que eles não fiquem todos amontoados. Veja que eu busco a primeira laçada, ajusto o ponto, agora eu vou completar o ponto alto. Fiz um ponto, vou laçar o fio na agulha, vou no mesmo espaço, ajusto o ponto e faço o ponto alto. 2. Isso aqui, você fazendo rápido, você faz isso automático, tá? Eu só estou ensinando assim devagarinho para você acostumar. Depois isso aqui é natural, a gente faz sem pensar. Olha, já tenho 4, tudo no mesmo espaço. 5, 6, 7 pontos altos, todos no mesmo espaço. Sem fazer corrente de espaço também, eu vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Novamente, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha. Vou aqui, olha, no próximo espaço, é o penúltimo espaço de uma corrente, vou fazer 7 pontos altos aqui também. Do mesmo jeito, ajustando os pontos para que eles fiquem lado a lado. 2, 3, 4, 5,
6. Vou só refazer esse último ponto, porque ele soltou aqui na metade do caminho. 7 pontos altos, olha, no mesmo espaço. E sem fazer corrente, eu vou fazer ponto baixo aqui, olha, no primeiro espaço aqui que nós fizemos, né? No último espaço que eu tenho aqui de uma corrente, vou fazer ponto baixo. Então, eu tenho aqui, olha, desse jeito, 2 leques com 7 pontos altos cada um ponto baixo aqui no meio e um em cada ponta. Após esse ponto baixo, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou voltar aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Ficou assim, olha, já estou voltando trabalhando aqui então em cima desses leques. Após esse ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto baixo onde eu prendi, né, os 7 pontos e faço mais um ponto alto. Então, ficou assim, olha, 5 correntes, virei e fiz um ponto alto. Uma corrente, novamente, ponto alto. Agora, eu vou trabalhar o próximo leque aqui nesse ponto baixo entre os 2 leques. Mas, para chegar aqui, eu vou fazer 4 correntes. Essa quantidade de corrente aqui depende do seu ponto. Pode fazer mais ou menos, não tem problema nenhum, tá? Se fizer muitas correntes aqui, vai ficar sobrando fio. Eu vou fazer 4 para ficar bem ajustado. Olha, 1, 2, 3, 4. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 5 correntes. Elas vão sumir aqui depois. Vou laçar o fio na agulha. Agora, nesse ponto baixo que fica entre os leques, eu vou fazer um ponto alto. Após o primeiro ponto, eu faço uma corrente. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Após o segundo ponto alto, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, volto aqui no mesmo ponto e faço o terceiro ponto alto, tudo no mesmo lugar. Após o terceiro ponto alto, eu vou fazer somente uma corrente, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o quarto e último ponto alto nesse mesmo ponto. Ficou assim. Agora eu vou fazer 4 correntes, como eu fiz aqui, para chegar no próximo ponto baixo que está logo após o leque. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Se você fez 5 aqui nessa alça, faça igual para ficar exatamente igualzinho dos dois lados. Vou laçar o fio na agulha, vou aqui no ponto baixo, que está logo após esse leque, bem aqui, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço e vou laçar o fio na agulha, vou fazer ponto alto aqui no mesmo lugar. Agora eu vou fazer 5 correntes para ficar exatamente igual essa alcinha desse lado. Olha, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer ponto baixíssimo no pé desse ponto alto aqui. Olha, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio. Vou cortar ele aqui, porque na próxima volta eu vou trabalhar com fio de cor diferente. Como eu só fiz um ponto baixíssimo, ele ainda não está preso, mas eu posso pegar essa ponta de fio, olha, girando ele desse jeito. Puxar ela aqui para esse lado. Deixa eu puxar esse outro fiozinho aqui que soltou. E depois eu escondo ele aqui, olha, junto. Vou costurar ele aqui um pouquinho assim com a agulha de crochê mesmo. Puxar ele para um lado e para o outro, para ele chegar junto com essa pontinha de fio aqui, onde nós fizemos o anel mágico. Só puxar ele para um lado e para o outro, não precisa assim a quantidade de pontos, tá? E aqui, se você fez anel mágico também, você pode puxar a pontinha de fio aqui para fechar bem. Ficou desse jeito aqui nessa etapa. Eu ainda não vou cortar esses fios aqui, tá? Do início. Depois eu consigo amarrar os dois juntos e cortar a sobra. Com essa cor, ficou desse jeito aqui então, olha. Um triângulo quase, né? A próxima volta eu vou fazer com o branco 8001 e agora eu preciso observar o lado que foram feitos os leques, tá? Olha, o lado correto do leque é esse aqui, então eu vou amarrar no cantinho que fica ao lado direito, que assim eu faço os leques todos do lado correto, tá? Então fiz aqui, olha, os pontos nesse sentido, esse leque tá desse lado, vou amarrar esse fio no canto aqui nesse espaço de 5 correntes, aqui, olha, eu vou introduzir de baixo para cima. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento e vou fazer apenas um nó. E vou apertar bem esse nó aqui nesse espaço. Eu tento fazer esse nó onde fica mais a ponta dessa alça aqui, tá? Olha, desse jeito. Vou posicionar esse fio aqui no dedo, vou introduzir a agulha nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo para esconder o nó.
E agora eu vou só laçar o fio na agulha e vou no próximo espaço de uma corrente aqui entre os dois pontos altos e vou trabalhar 7 pontos altos e aproveito para esconder essa ponta de fio. Então vou deixar aqui ele posicionado assim para esconder, lacei o fio na agulha e vou fazer 7 pontos altos. 1, do mesmo jeito, tá? Ajustando eles um ao lado do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Sem fazer corrente de espaço, agora eu posso abandonar esse fio que eu estava escondendo. Eu vou fazer ponto baixo aqui no ponto do meio. Nós temos aqui um total de 7 pontos altos, então eu vou fazer ponto alto pulando 3. Olha, 1, 2, 3, vou no quarto ponto e vou prender com ponto baixo e já vou prender junto essa alça. Lembra que eu fiz com 4 correntes? Disse que você podia fazer aí com 5, que não tinha problema. Não vamos utilizar, eu estou fazendo ponto baixo no ponto alto que está logo abaixo dessa alça. Olha, eu vou prender ela junto aqui então com ponto baixo. Por isso que eu disse, se você fizer muitas correntes aqui, essa laçada nessa alça fica aparecendo demais aqui na frente. Após esse ponto baixo, eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente que nós temos já nesse leque de preparação logo à frente e vou fazer 7 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que nós temos logo à frente. E sem fazer corrente de espaço também, vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e faço novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo no ponto alto do meio dos 7 que nós temos nesse leque da volta anterior. Vou pular 3, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Novamente, sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e trabalho aqui 7 pontos altos também. Veja que os pontos altos são trabalhados sempre no espaço de uma corrente, tá? E não no espaço de 3 correntes ou de 5 que nós temos no canto. Esse já é o segundo. 3, 4, 5, 6, vou refazer aqui o último ponto, 7 pontos altos. E sem fazer corrente de espaço, eu vou prender, olha, nessa alça que nós temos logo à frente, a alça de 5 correntes, aqui, olha, finalizando mais essa carreira aqui, mas ela fica, olha, do mesmo lado que eu fiz a primeira carreira de leques. Nesse ponto aqui, eu vou só alongar o fio também, vou cortar, e aqui eu vou precisar agora fazer o acabamento dessas pontas de fio, né? Vou fazer o arremate de todas essas pontas de fio, mas eu tenho aqui a base pronta, olha, para fazer o biquinho de acabamento com o fio Encanto Slim. Essa ponta de fio aqui, olha, que eu cortei após fazer o ponto baixo, eu vou colocar ela na agulha de tapeceiro. Essa aqui é uma número 14, mas se você tiver uma agulha de costura também dá certo. E se não tiver, olha, você pode puxar ela com a agulha de crochê para esconder ela nesse espaço aqui. Eu vou voltar, olha, pegando aqui no ponto baixo mesmo, só que no avesso da peça, tá? É só olhar o lado aqui do avesso dos leques, pegando nos 2 fios do ponto baixo para não deixar assim o fio muito grande até chegar nesse acúmulo de fio. Aqui eu vou ajustar esse ponto baixo para ele ficar certinho lá na frente e vou puxar ele desse jeito. Aqui na frente, olha, ele fica certinho o ponto baixo, tá? Aqui no avesso da peça, então eu vou esconder esse fio nesse acúmulo de pontos que nós temos nesse leque. Aqui eu posso dividir esse fio em 2. Eu estou trabalhando aqui com o fio 6, então eu deixo 3 fiozinhos para cada lado. Vou tirar metade desse fio da agulha,
a outra metade eu passo aqui em um fiozinho antes de fazer os nós. Essa outra ponta de fio, olha, eu só vou dividir em dois e amarrar exatamente igual a essa. E essas duas pontas de fio aqui, olha, feito com a mesma cor, nessa parte do miolinho, eu vou só fazer 2 nó aqui antes de cortar as sobras. Com o fio em canto slim, eu vou começar nesse ponto baixo que fica em cima do leque que nós fizemos na primeira volta de leque, tá? Então, nesse ponto aqui eu começo. Se começar aqui, fica muito difícil aqui o acabamento porque nós temos um ponto picô diferente. Nesse aqui, não faremos ponto picô, então facilita. Vou introduzir a agulha assim em cima do ponto baixo, olha, deixando os dois fios na parte de cima. Vou posicionar esse fio no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. E vou buscar o fio que vem do novelo, olha, passando dentro das duas laçadinhas aqui em cima do ponto baixo. Ficou assim. Agora eu vou nos pontos altos, tá? Em cima de cada ponto alto, vou introduzir a agulha desse jeito, deixando os dois fiozinhos do ponto alto na parte de cima. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo como se fosse ponto baixíssimo, passando dentro da laçada que estava na agulha. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e faço o ponto baixíssimo. Veja que eu não estou fazendo o ponto baixo pegando por cima dos pontos, e sim pegando no mesmo espaço que eu faria ponto alto se fosse fazer ponto alto em cima de ponto alto. É como se fosse uma costura, olha. Vou introduzir a agulha em cima do ponto alto, busco o fio, olha, e passo na laçada que está na agulha. E eu vou seguir fazendo assim, olha, por toda a volta, em cima dos pontos altos. Quando chega no ponto baixo, eu faço do mesmo jeito. A única diferença aqui é quando chegar nessa lateral, tá? Mas até lá, olha, só fazendo essa costura, pegando assim em cima dos dois pontos. Aqui é bem fácil fazer isso. Eu já fiz isso aqui em outros dois trabalhos aqui do canal, que é o jogo americano e o porta-copos também, tá? Fazendo essa costurinha aqui. Se essa explicação aqui não tiver ficado legal, eu vou deixar o link aqui dos outros dois trabalhos que tem esse mesmo tipo de acabamento na descrição desse vídeo para facilitar. Eu vou seguir fazendo então essa costura aqui, até chegar na parte aqui desse Dark Shader para a gente fazer juntos, tá? Com bastante calma ali, onde nós não temos esses pontos altos tão definidos assim. Já estou chegando aqui no cantinho, olha, e veja que eu vou fazer o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo aqui onde eu terminei, né, essa volta com o branco, faço do mesmo jeito. E fora dele aqui também, pegando já do lado de fora, vou fazer um ponto baixíssimo assim também. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer aqui, olha, nesse espaço do Dark Shader, nessa mesma alça, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim, olha, ponto baixíssimo, pegando entre as correntinhas aqui, que formam tanto essa laçada nesse cordão, quanto os pontos baixos, olha, do mesmo jeito aqui, pegando dentro das laçadinhas que tiver espaço aqui. Não precisa conferir uma por uma se você fez a mesma quantidade, não tem problema. Não vai dar diferença aqui no trabalho, não. Vou continuar fazendo os pontos baixíssimos, olha, pegando nos espaços que são possíveis das alcinhas aqui, desses pontos. Nessa primeira aqui, ele não vai ficar retinho, aí no próximo a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui para gerar um acúmulo de pontos aqui, tá? Veja que eu estou fazendo assim, olha, ponto baixíssimo. O próximo eu vou fazer aqui nesse mesmo espaço do miolinho do anel mágico. E vou seguir fazendo, olha, no próximo ponto. Veja que eu não me importo com a contagem aqui de ponto baixo, tá? E sim de ir tecendo aqui nesse espaço, para ir cobrindo essa borda aqui desse trabalho. Depois, em cada um desses pontos baixíssimos que eu estou fazendo, eu vou fazer os pontos baixos já com corrente de espaço para deixar ele retinho, tá? Olha, eu vou prosseguir aqui para o próximo espaço, fazendo também os pontos baixíssimos. Onde tem a laçadinha, olha, onde tem laçada para introduzir a agulha, eu faço o ponto baixo. Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse espaço, vou fazer uma corrente, e agora eu vou fazer ponto baixíssimo aqui, olha. Ponto baixo ainda, perdão, desse jeito aqui, no ponto baixo já com fio branco, e depois eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo nos outros pontos. Pegando em cima de cada ponto alto, vou fazer ponto baixíssimo até completar a volta. Que agora fica exatamente igual ao início, olha.
Chegando aqui, olha, no último ponto alto, eu vou fazer esse ponto baixíssimo e não vou fazer o ponto aqui no mesmo lugar que eu comecei, ele não fecha a volta, mas eu vou alongar um pouquinho essa laçada, vou introduzir a agulha de cima para baixo assim, olha, no ponto baixo, pegando somente um fio e pegando dentro da laçada onde eu comecei a volta. Essa laçada vai afrouxar um pouquinho, mas eu consigo ajustar, tá? Puxando a ponta de fio que tá aqui no avesso. Eu vou colocar de volta aqui essa laçada na agulha, esse que eu deixei sobrando aqui, e vou passar ela saindo aqui, olha, na metade do ponto baixo. Desse jeito. Agora eu vou só ajustar ele aqui e vou pegar o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo já pegando somente a laçadinha de trás desse ponto baixo. Esse fiozinho aqui, como eu disse, dá para ajustar. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, só que pegando somente o fiozinho que está assim, olha, mais no avesso da peça. Eu vou no próximo e faço ponto baixo. Esse é o primeiro ponto dos 7 que nós temos nesse leque, né? Fiz ponto baixo no primeiro, vou fazer até o quarto ponto. No segundo, no terceiro e no quarto ponto. Aqui nesse quarto ponto eu vou fazer um ponto picô. Então, após esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar no ponto baixo que eu fiz com fio em canto slim, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima e faço ponto baixo. Agora eu volto em cima do ponto alto e faço mais um ponto baixo nesse mesmo quarto ponto alto, olha, para ele ficar bem centralizado, esse pontinho picô. E vou seguir fazendo ponto baixo agora nos próximos 3 pontos altos que compõem esse leque. 1, 2, 3. Nesse ponto baixo que fica entre os 2 leques, na alça de 3 correntes, eu vou fazer um picô rainha. Então, eu vou prender aqui, olha, com um ponto baixo, nesse ponto aqui. Vou fazer 3 correntes para formar o primeiro ponto picô. Vou voltar no ponto baixo feito com o fio em canto slim, pegando os 2 fiozinhos, e vou fazer um ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui que eu acabei de fazer, que eu vou finalizar o próximo ponto. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui, então, nesse ponto baixo que eu falei, pegando os 2 fiozinhos desse jeito, e faço ponto baixo para formar o segundo ponto picô. E nesse ponto baixo que eu fiz para formar o segundo ponto picô é que eu vou finalizar o terceiro. Então, vou fazer 3 correntes. Volto aqui, olha, no pé da corrente tem o ponto baixo, pego os 2 fiozinhos e faço aqui, então, o terceiro ponto picô. Agora eu vou prender no mesmo ponto que eu finalizei o primeiro ponto picô, ainda no fio em canto slim. Desse jeito, faço um ponto baixo. E agora sim, para deixar ele bem centralizado, eu faço um ponto baixo no ponto baixo com o fio branco, olha, no ponto de base. E assim eu tenho o picô rainha prontinho. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no quarto ponto desse próximo leque para fazer o próximo ponto picô, mas aí um ponto picô normal. Até lá, 1, olha, 2, só ponto baixo normal. 3, 4. Após o quarto ponto alto, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo no fio em canto slim para formar um pontinho picô. Volto no mesmo ponto de base e faço ponto baixo para deixar ele bem centralizado. E vou seguir fazendo agora ponto baixo até chegar no quarto ponto alto desse próximo leque. Então, até lá, somente pontinho baixo normal em cada um dos fiozinhos. Chegando aqui, olha, no quarto ponto alto, fiz 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu vou fazer 3 correntes e vou fazer o ponto picô aqui também. Volto no mesmo ponto e faço ponto baixo. E vou seguir agora fazendo ponto baixo até terminar aqui os pontos, né, feito com fio branco. Vou fazer inclusive em cima do ponto baixo aqui, olha, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo aqui também. Após esse ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes para formar como se fosse uma laçadinha e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. E para começar aqui, olha, nessa lateral, que eu não preciso me preocupar muito com ela, com quantidade de pontos, mas eu vou fazer uma corrente de espaço para chegar nesse ponto aqui, para não ficar repuxando. Olha, uma corrente, vou no próximo ponto baixo e vou fazer ponto baixo em cima dele. E como eu não preciso me preocupar com a quantidade de pontos, então eu vou fazer ponto baixo em cima de cada um dos pontos que eu fiz com o fio slim na primeira volta, eu vou fazer pontinho baixo, desse jeito aqui. Olha, veja que eu estou pegando em cima, assim, olha, os 2 fiozinhos de cada um dos pontos baixos que eu fiz
na volta anterior. E vou fazer até chegar no outro cantinho, sempre do mesmo jeito. Já estou chegando aqui, olha, na pontinha do trabalho. Veja que eu só fiz ponto baixo em cima de cada um dos pontos que eu fiz com o fio slim. E aqui eu vou fazer uma corrente de espaço, só para chegar no ponto baixo feito com fio branco, tá? Então, em cima desse ponto baixo aqui feito com fio branco, eu vou fazer um ponto baixo. E para ficar exatamente igual ao outro cantinho do trabalho, eu vou fazer duas correntes. E vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto baixo novamente. Isso aqui é no ponto baixo, tá? E não nos pontos altos do leque. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo nos pontos altos do leque até chegar no ponto do meio. São 3 pontos, olha, eu vou em cima do primeiro ponto. 1, 2, 3. 4. No quarto ponto eu vou fazer o pontinho picô com 3 correntes, 2, 3, volto no mesmo ponto, pegando os 2 fiozinhos, vou fazer o ponto picô. Ainda no mesmo pontinho eu faço ponto baixo para deixar ele bem centralizado. E vou seguir agora até o último ponto alto desse leque, assim eu já chego no início da volta, né? Olha, completando aqui a volta. 2, vou aqui no último ponto, faço ponto alto aqui no último ponto. Não preciso de agulha de tapeceiro aqui, eu vou só alongar esse fio, porque aqui está o início da volta, eu vou cortar. Com a agulha de crochê mesmo, eu vou passar esse fio para o avesso da peça, olha, pegando ele aqui para o avesso, vou puxar ele pegando no início da volta, desse jeito, olha, para completar aqui a volta, vou puxar ele para o avesso. E com o fio aqui no avesso da peça, eu vou só amarrar as duas pontas de fio junto e cortar as sobras. Fiz o arremate, então, das pontinhas de fio. Tenho aqui, olha, a coroa pronta, né? Fica parecendo um chapéu de cangaceiro também. Então, já fica aí como opção para quem quer fazer decoração de festa junina. Fica bem interessante também, olha. Fica parecendo um chapéu de cangaceiro. Acho que só mudar aqui algumas cores e tal, a composição fica legal também. E para completar, eu vou colocar os fiozinhos para a gente amarrar no guardanapo. Para não sobrar muito fio, veja que eu vou dobrar assim uma ponta de fio, passando um pouquinho do comprimento aqui da peça, desse jeito. Vou cortar aqui e vou cortar duas pontas de fio, então, com o mesmo tamanho, olha. Desse jeito, dobrei, né, a peça aqui para eu ter 2 fios do mesmo tamanho, e esse aqui eu vou cortar novamente no meio, para eu ficar com 2 fios assim, olha. Passando um pouquinho do comprimento aqui da peça, tá? Desse jeito. Então, eu tenho 2 fios, mais ou menos com o mesmo tamanho, não precisa ser exatamente, não precisa medir, tá? Desse jeito, não. Com a ajuda da agulha de crochê, eu vou introduzir aqui nesse espaço de 2 correntes que eu deixei no cantinho. Vou pegar esse fio dobrado, esse lado aqui, vou só puxar ele para frente da peça. E agora eu vou só abrir ele aqui e passar as 2 pontas de fio para formar uma laçadinha, assim. Com a própria agulha de crochê é até mais fácil, olha, eu vou pegar ele aqui dobrado, desse jeito, busco aqui e já pego as 2 pontas de fio e passo nessa laçada e já formo aqui o nozinho. E aí eu tenho aqui, olha, o porta-guardanapo prontinho. Vou deixar ele aqui no avesso, desse jeito. Vou pegar aqui o guardanapo, vou colocar ele assim viradinho também, para facilitar. E agora é só amarrar aqui as 2 pontinhas no avesso da peça. Eu vou fazer primeiro um nó e depois eu faço uma laçada. Vou apertar aqui bem, para ele ficar bem redondinho. E agora eu vou fazer uma laçadinha para deixar ele bem preso aqui no avesso. Se você quiser fazer um nó permanente com esse diâmetro aqui, e depois a pessoa fazer a laçadinha também fica legal. Se ficar sobrando muita ponta de fio assim, você pode cortar para deixá-la mais ajustada, né, os tamanhos aqui das laçadinhas, dos fiozinhos. Por algum motivo eu puxei um a mais, então ficou aqui, olha, uma laçadinha no avesso da peça, e aqui na frente ele fica todo charmosinho assim, parecendo uma coroa. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você ainda não viu o passo a passo do jogo americano e do porta-copos, dê uma olhadinha que eu vou deixar aí no card do final, mas eu deixei também na descrição do vídeo. Então, eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!